Bom, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A Sociedade Paulista de Infectologia está organizando essas atividades. Hoje já é a quinta atividade sobre Covid-19. Nomeamos de terças-feiras com a Sociedade Paulista de Infectologia. Todas as aulas estão sendo gravadas, estão na página da Sociedade Paulista de Infectologia. É só colocar no site de busca, Google ou semelhante, Sociedade Paulista de Infectologia. Vocês já são direcionados à nossa sociedade. Procurem lá Educação Continuada, cliquem e você terá acesso não só a essas aulas sobre Covid que estão acontecendo, como também toda a programação do congresso que tivemos em 2018, todas as atividades de 2019 e os fóruns também de 2020. Todas as atividades estão gravadas, disponíveis como um serviço de educação continuada da Sociedade Paulista de Infectologia. Hoje teremos uma primeira parte, que são os alvos terapêuticos da infecção pelo SARS-CoV-2. A semana que vem temos a segunda parte dessa atividade e depois teremos vacinas e assim por diante. Temos outras atividades já sendo programadas e a gente vai, então, divulgar a todos. Eu gostaria, então, de iniciar a nossa atividade, apresentar o Dr. Daniel Wagner dos Santos. O Dr. Daniel é infectologista, ele trabalha no Hospital do Rim, e também ele está no hospital do Complexo São Luís, do Hospital São Luís, do Jabaquara, com uma experiência enorme no acompanhamento de pacientes com Covid. Então, ele vai coordenar essa atividade. Então, vou passar a palavra para o Daniel para iniciar nossas atividades essa noite. Espero que gostem. A ideia é que vocês possam participar, divulguem, façam suas perguntas, seus esclarecimentos, para que a gente transforme essa atividade numa atividade bem dinâmica. Obrigado a vocês pela participação. Daniel, por favor. Boa noite a todos. É um prazer nós iniciarmos um debate, né, um ciclo de aulas, no decorrer dessas aulas, nessa webinar. E hoje nós teremos, para esse ciclo que aborda tratamento dos pacientes com SARS-CoV, né, o COVID, é a primeira parte que será sobre agentes com ação antiviral, né, uma análise crítica dessas evidências científicas o que existe até o momento, né? E para nos esclarecer todas essas informações científicas e as dúvidas que nós temos, eu tenho o prazer de ter dois grandes especialistas em doenças infecciosas. O primeiro é o Dr. Esper Calas. Ele é médico infectologista e imunologista, professor tanto da disciplina de imunoclínica e do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é pesquisador do Laboratório de Investigações Médicas, também da USP. E ele vai falar inicialmente para todos nós sobre o Remdesivir, sobre as outras drogas antivirais e o uso do plasma convalescente. Seguindo a aula, eu tenho o prazer também aqui de partilhar o espaço com o Evaldo Stanislau. O Evaldo, ele é assistente da disciplina de moléstias infecciosas da USP também, da Faculdade de Medicina da USP, e ele é professor de medicina da Universidade São Judas Tadeu. Tanto o Dr. Esper quanto o Dr. Evaldo, eles são membros da diretoria atual da Sociedade Paulista de Infectologia. E o Dr. Evaldo, ele vai falar sobre cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, tá? Então, eu peço que todos os palestrantes, eles atentem para um tempo, para que nós tenhamos um debate produtivo posteriormente, e deixaremos as perguntas ao final das duas apresentações, tá? Então, eu dou a palavra agora para o Dr. Esper, para que inicie a sua aula. Daniel, muito obrigado. Evaldo, boa noite, muito obrigado. A presença, dividir com você
Uma sessão como essa é um prazer. Eu só estou precisando do privilégio para poder projetar meus slides para o coordenador da sessão, mas dizer que as sessões da Sociedade Paulista de Infectologia têm sido muito prazerosas, porque dá para a gente a oportunidade de rever esses aspectos da Covid-19 à luz das evidências que estão disponíveis. A gente está passando por um momento difícil, que é o enfrentamento dessa pandemia, mas vem junto um outro momento difícil, que é a velocidade com que a gente tem que transmitir as informações para todo mundo, para contrabalançar um pouco das coisas que são advogadas por aí, que não são baseadas em evidências que permitam o emprego de várias das medicações. E é isso que é um dos grandes desafios que a gente tem tido no dia a dia. A gente está tentando cumprir um papel que é preencher essa lacuna e deixando aberto o canal de comunicação dos nossos colegas médicos com a Sociedade Paulista de Infectologia para tentar estender cada vez mais esse debate. Então, eu vou falar sobre tratamento farmacológico, vou falar sobre as medicações antivirais somente, com exceção da cloroquina e ivermectina, que esse abacaxi vai ficar para o Evaldo, meu colega, que vai apresentar a seguir. Meu nome é Esper Calazzo, eu sou professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Universidade de São Paulo e Hospital das Clínicas. Para falar um pouco de tratamento, eu vou pincelar rapidamente algumas coisas sobre o vírus. Esse aqui é o novo coronavírus num esquema, só para lembrar vocês, essa é a superfície do vírus, a proteína spike é essa aqui que está nessa cor um pouco verde clara. Depois temos aqui a membrana bilipídica da superfície, que ela vem da membrana plasmática da célula que foi infectada. E isso faz com que a gente tenha na superfície do vírus uma estrutura gordurosa que o torna muito sensível a qualquer sabão. Nós temos outras duas proteínas de superfície aqui, o envelope e a membrana, que estão aqui em rosa e verde, que são importantes para a ação de anticorpos. Eu vou voltar nesse assunto um pouco mais para frente. Essa aqui é a estrutura e as três moléculas de superfície, a spike, membrana e envelope que eu mencionei, e a nucleoproteína que fica dentro, que é esse novelo aqui que contém o material genético do vírus. Essa aqui é a sequência genética que nós temos aqui no canto de cá à direita, as proteínas estruturais. Veja se vocês reconhecem aqui envelope, a spike, que eu falei, e aqui a membrana. O resto é tudo proteína que controla o ciclo replicativo, que é uma coisa muito curiosa. Vocês vejam que, a despeito de ter 29 pares de base, deixa eu botar esse marcador aqui, 29 pares de base, peraí, não era isso. A despeito de ter 29 pares de base, 1000 pares de base, nós temos esses 4 genes estruturais aqui, o resto tudo é gene acessório e gene regulatório, que são chamados Open Reading Frames, tem 2 extensões e elas codificam várias enzimas que fazem o ciclo replicativo. Eu peguei de um trabalho que foi publicado na Nature, cada uma dessas enzimas aqui, cada uma desses genes, para tentar mostrar para todos que todas as funções desses genes ainda estão em investigação. Vocês estão vendo que alguns deles a gente conhece muito bem, outras têm função desconhecida, outras a gente mal sabe o que fazem. Vocês estão vendo aqui essas proteínas acessórias aqui da parte da 3' do vírus, são ainda desconhecidas por sua função, mas o que mostra é que há muitos alvos que podem ser explorados para a ação de antivirais. Entre eles, a RDRP, que é a RNA polimerase dependente de RNA, que é alvo das principais medicações que estão sendo investigadas.
Esse aqui é o ciclo replicativo. Vocês estão vendo que o vírus ele chega na superfície da célula, gruda, entra para dentro com desenvelopamento e aqui ele sofre a proteólise depois da transcrição dos fatores do vírus, vou entrar em mais detalhes depois, e essa proteólise é executada por inibidores de protease e depois a RD-RP, que vai fazer com que novas partículas virais sejam formadas, acumuladas no complexo de Golgi e depois eliminadas do vírus. Queria lembrar a vocês que o tratamento da Covid-19, cada vez mais eu me convenço que é uma coisa que é muito personalizada para cada paciente, porque nós não estamos diante de uma doença só, nós estamos diante de várias doenças. Essas doenças são caracterizadas por uma fase inicial, onde a gente tem um período de incubação, depois seguida a fase mais virêmica, que são os dias iniciais de sintomas que costumam ser mais leves, e a partir do 7º dia, uma pequena percentagem dessas pessoas infectadas pode desenvolver uma doença mais grave, que pode culminar ao redor do 10º dia, mais ou menos, com necessidade de intubação e, se o caso é mais grave, pode levar à morte. Isso tem feito com que várias pessoas dividam o curso da doença numa fase virêmica, que é o começo, numa fase inflamatória, que é a segunda, e numa fase de consequências tardias do processo da Covid-19, que é muito caracterizado por problemas em outros órgãos, problemas cicatriciais e um processo inflamatório que vai se estender por um tempo mais prolongado, com comprometimento, especialmente do pulmão. Então, a cada uma das intervenções vai ter as suas peculiaridades, dependendo da fase que você está. No caso de antivirais, nós estamos de olho muito mais nessa fase inicial aqui da doença. Por quê? Porque é aqui que a quantidade de vírus é maior e, portanto, os antivirais podem exercer o efeito melhor. Quanto mais próximo a gente está do início dos sintomas, maior é a viremia. E, portanto, a gente provavelmente vai ter um efeito dos antivirais aqui no começo. Qual que é o grande desafio? É que quando você está precoce demais no início dos sintomas, você não sabe se a pessoa vai ter uma evolução benigna. E a grande maioria vai ter uma evolução benigna. Então, a escolha de utilização de antiviral ainda parte desse dilema, porque nós temos poucas opções ainda disponíveis, que estão sendo estudadas, somente uma aprovada para uso fora do Brasil, e que é de uso intravenoso, o que dificulta a tomada de decisão. Esse aqui é um caso de um colega nosso, infectologista, que teve um quadro mais brando, então aqui as lesões, e aqui um quadro de uma pessoa de mais idade que tinha uma mielodisplasia e teve uma doença mais agressiva. Esse aqui é só para mostrar que os eventos cardiovasculares, os eventos vasculares podem levar a alteração de perfusão, que é uma das principais causas de agravamento do quadro. Aqui voltando, outra vez só para relembrar todo mundo, uma fase viral precoce, uma fase inflamatória que se superpõe à fase viral, que seria a segunda fase, e uma terceira fase, que é uma doença inflamatória muito mais intensa, que é mais tardia no curso da doença. Então, vamos falar de alguns desses antivirais que eu mencionei no ciclo replicativo, que interferem na ligação do vírus à célula, mas principalmente na ação contra a RNA polimerase dependente de RNA, que é essa última etapa aqui. Então, só para vocês lembrarem, o coronavírus é um RNA vírus senso positivo, é tipo 4 de Baltimore, porque ele tem uma sequência de RNA, ele passa por uma segunda fase de produção de uma sequência complementar e depois ele começa a fazer outros RNAs. Então, é esses 3 passos que é o que caracteriza os vírus tipo 4 de Baltimore. Aqui é a lista dos antivirais mais comuns que a gente tem discutido, porque estão avançando mais os estudos. Então, a hidroxicloroquina e cloroquina fica para o Evaldo. Aqui a ivermectina também fica para o Evaldo. Eu vou comentar um pouco sobre os demais rapidamente, mas já dizer para vocês que o atazanavir e ritonavir é um inibidor de protease que eu não vou tocar no assunto, porque só tem avaliações in vitro. Interferon alfa e beta ainda estão os estudos em andamento, como também famotidina, a gente não tem resultados clínicos, então eu não vou me aprofundar neles, vou falar só dos demais. O primeiro deles é o inibidor de
RNA polimerase dependente de RNA, que é o favipiravir. Foi um estudo, tem 3 estudos publicados só até agora, são estudos muito pequenos. O que é o favipiravir? Um remédio que foi desenvolvido na Ásia, e naquela ocasião ele era usado na China, e inclusive na Rússia ainda também é usado de forma genérica, mas quem detém os direitos de comercialização é a Fuji, que está no Japão. E eles começaram a empregar o favipiravir em estudos clínicos contra a influenza. Mas com a Covid-19, redirecionaram esses estudos. O primeiro deles foi feito por um grupo no Japão, que utilizou favipiravir versus Arbidol, que é um inibidor da fase inicial do ciclo aplicativo do vírus, e não mostrou diferenças no desfecho clínico, mas mostrou que o favipiravir reduzia a duração da febre, como vocês estão vendo nesse segundo gráfico que foi apresentado aqui. Mas lembre-se que aqui, olha, foram tratadas formas mais leves da doença, 116 pacientes com favipiravir e 120 pacientes com Arbidol. O segundo estudo foi feito também no Japão, foi realizado com uma casuística muito pequena, são 35 pacientes que tomaram favipiravir, 45 pacientes que tomaram lopinavir e ritonavir, e o lopinavir e ritonavir, depois a gente ficou sabendo que eles não funcionam contra o novo coronavírus. Então ele virou meio um saco de pancada de vários estudos que estão sendo feitos, porque como ele se superpôs muito ao placebo no primeiro estudo que foi realizado, é como se tivesse tomado placebo. E aqui, a única coisa que o favipiravir acabou levando nesse pequeno estudo foi uma redução da quantidade de vírus identificados na secreção respiratória. Mas algum sinal de que possa ter tido uma melhora radiográfica. Acabou de sair ontem mais um estudo, agora favipiravir misturado com outro remédio chamado Nafamostat. Nafamostat é um anticoagulante muito popular, utilizado na Ásia. Ele tem um efeito antiviral in vitro e também é utilizado como um anticoagulante. Então, eles achavam que isso reunia o melhor dos mundos, porque a gente sabe que uma endotelite leva ao aumento de coagulação e microtrombos pulmonares em pacientes com a Covid-19. Então, o Nafamostat poderia ocupar esse lugar. Então, foi feito um estudo, uma combinação dessas medicações. É só uma observação de um pouco mais de 10 pacientes que foram analisados nesse trabalho, publicado ontem na Clinical Care, e mostrando que desses casos, um deles morreu. Mas, outra vez, esse é um estudo de acesso expandido que a gente não consegue concluir nada, porque não há comparação com grupos que recebem tratamento padrão. Em seguida, eu vou entrar no Remdesivir, que é a única droga aprovada para uso em tratamento de pacientes com a Covid-19 nos Estados Unidos, e já tem alguns outros países que aprovaram o Remdesivir. É um análogo de adenosina trifosfato, então ele inibe a ação da a polimerase de RNA dependente de RNA, e curiosamente é um antiviral que atua contra vários vírus diferentes RNA. Nós temos aqui os filovírus, que é o ebola, paramixovírus, o vírus Nipah, a pneumoviride, que é o vírus essencial respiratório, e coronavírus, que é o SARS e o MERS, o SARS de 2002 e o MERS de 2012, que tem um efeito semelhante, quer dizer, aliás, o remédio tem uma ação contra esses dois vírus in vitro, e foi utilizado em alguns casos de forma isolada, quer dizer, como relatos. Então, a gente também não tinha conclusões definitivas contra esses dois coronavírus. Mas o fato de ter um efeito in vitro e alguma tolerância, tolerância nos pacientes, porque já tinham uma experiência de uso, não só contra SARS e MERS em casos isolados, mas teve um estudo realizado contra filovírus, vírus ebola na África, em 2014, ele ganhou lugar para desenvolvimento em pacientes com Covid-19. E os trabalhos agora não estão apresentados na ordem que eles foram publicados, mas no raciocínio que eu acho que a gente deve fazer. O primeiro deles é o uso do Remdesivir em primatas. Foram analisados alguns animais que receberam o Remdesivir
12 horas depois de terem sido infectados pelo SARS-CoV-2. E observem que os animais que estão em preto são aqueles que receberam placebo versus os animais que receberam remdesivir, tiveram uma diferença no score clínico. Os animais que receberam placebo foram pior comparado com os animais que receberam remdesivir. A taxa acumulada de dano pulmonar verificado pela radiografia que vocês estão vendo nesses exemplos aqui, mais lesões nos animais aqui embaixo que receberam placebo, mas de uma forma geral, a quantidade de vírus que foi encontrada nos diferentes dias após o segmento não teve diferença. Embora o título de vírus acumulado foi maior em pacientes que receberam placebo versus o remdesivir. Então, isso, de fato, aponta que, numa condição muito controlada de um estudo experimental, funciona. Agora, lembre-se que aqui o remdesivir foi dado 12 horas depois da infecção. E, na prática, a gente não vive essa realidade, porque as pessoas chegam depois de 5 dias de incubação e mais alguns dias de sintomas para receber a medicação. A primeira experiência foi esse trabalho publicado numa coorte observacional com algumas dezenas de pacientes, foram 53, que receberam remdesivir. É muito curioso ver uma coorte observacional publicada num trabalho no New England Journal of Medicine, sem o devido controle, mas a ansiedade era tanta em relação à Covid, ali em meados de março, que o grupo publicou esse trabalho mostrando que o remdesivir foi administrado nessas pessoas com uma relativa segurança e, embora a mortalidade nessa série tenha sido de 18%. São vários os trabalhos que estão sendo realizados. Tem 3 trabalhos financiados pela Gilead, um estudo grande, trabalho do NIH, que foi publicado no New England Journal of Medicine, vou apresentar em seguida. Tem 2 estudos, um chamado Solidarity e outro Discovery, que estão sendo realizados pela Organização Mundial da Saúde. Solidarity tem centros aqui no Brasil, e eu fiquei sabendo hoje que a medicação chegou já no Brasil para começar o braço com remdesivir nos centros participantes. Também tem um segundo grupo de extensão do NIH, que é o chamado ACT2. A Roche está fazendo um estudo chamado Rendacta, se não me engano, isso aqui é combinando remdesivir com tocilizumab. Esse estudo deve começar em breve, parece que tem centros brasileiros participantes, e os 2 estudos chineses. Então, vou começar pelos estudos chineses. O primeiro deles é um estudo que tratou com remdesivir em um estudo duplo cego, controlado com placebo multicêntrico naquele país, pacientes com doença grave. Embora haja críticas que o número de pessoas incluídas foi pequeno, veja que não teve diferença entre ambos os grupos estudados. O que faz sentido, porque se você usa o remdesivir em doença muito grave, nas pessoas que provavelmente já estão numa fase mais avançada de doença, onde a ação do vírus na indução da patogênese dos achados clínicos dessas pessoas já está ficando um pouco para trás, é esperado que o remdesivir tenha um efeito mais limitado. Depois foi publicado o estudo do qual participou o André Calil, que é médico, pesquisador da Universidade do Nebraska, ele é um brasileiro do Rio Grande do Sul, que está atuando por lá, que fez a comparação num grupo muito maior de pacientes. São 538 que receberam remdesivir, 521 que receberam placebo. Então, vocês vejam que há aqui uma discreta desempenho melhor para pessoas que estão tomando remdesivir. Estou dizendo discreta porque a redução de mortalidade foi pequena com o uso do remdesivir nesse estudo. Agora, esse resultado, que quando você quebra as análises e começa a olhar com mais cuidado aqueles pacientes que entraram com tratamento numa doença não tão grave, a gente percebe que provavelmente o remdesivir vai ter um efeito melhor naqueles pacientes antes de se estabelecer uma insuficiência respiratória franca numa fase mais tardia da doença. Outra vez, nós estamos nos aproximando mais da onde a patogênese do vírus é mais marcante, que são os primeiros dias após o início de sintomas.
Então, aqui eles apontam que teve um efeito, e esse estudo foi a base para a aprovação do Remdesivir pelo FDA, e ele é adotado como tratamento padrão hoje nos Estados Unidos. A Gilead tem produzido o Remdesivir em quantidade que não está sendo suficiente para suprir o mercado americano em sua grande parte. Então, o acesso dos outros países ao Remdesivir ainda sofre com esse problema da demanda nos Estados Unidos, que é um dos locais onde tem mais casos acontecendo nesse momento da pandemia. Um outro estudo que também foi publicado, que está naquela tabela que eu apresentei, foi a comparação em pacientes graves de Remdesivir dado por 5 dias versus 10 dias. Nesse estudo, dado que esses pacientes eram graves, a decisão foi não incluir um braço placebo. E nesse estudo não houve diferença em quem tomou 5 dias ou 10 dias, quer seja no tempo de ventilação, na necessidade de ventilação mecânica, necessidade de oxigênio de alto fluxo, necessidade de oxigênio de baixo fluxo, ou aqueles mesmo que permaneceram em ar ambiente. Então, isso fixou o tratamento de Remdesivir em somente 5 dias. Eu vou pular agora para outro inibidor de polimerase de RNA dependente de RNA, que é o Galidesivir, também um análogo de adenosina. É um estudo que é um antiviral que foi testado contra vírus Marburg, tem um plano de testar contra o vírus Marburg na África, mas ele também, como o Remdesivir, é um antiviral de largo espectro. Também tem ação contra a Zika, tem ação contra a febre amarela, e a gente tinha um estudo aqui para fazer em pacientes com febre amarela, que foi adaptado para ser testado em pacientes com a Covid-19. O estudo está em andamento em alguns centros brasileiros, inclusive no nosso Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, está na fase 1, na primeira etapa de doses que vão ser escalonadas em etapa 2, etapa 3, e depois vai para uma etapa final, onde a dose escolhida vai ser testada no número maior de pessoas, ainda não tem resultados. Como eu falei lá para o começo, o Lopinavir e Ritonavir foi testado em cerca de 200 pacientes com Covid-19 ainda na China, e observem aqui sem diferença. E aqui uma das críticas que eu recebi quando apresentei esse trabalho numa outra aula é que a protease do coronavírus é do tipo A, enquanto que o Lopinavir e Ritonavir são inibidores de protease do tipo C. Então, para o farmacologista que estava acompanhando a apresentação, não havia sentido de utilizar um inibidor de protease de classe distinta da qual ele teria ação comparado com o que é encontrado no coronavírus. Então, na visão dele, não havia surpresa nenhuma do Lopinavir e Ritonavir não ter tido efeito. Essa mesma crítica pode caber também ao Atazanavir combinado com Ritonavir. Então, embora isso tenha sido visto in vitro. Aqui, só para abrir um parênteses, a gente tem que ter muito cuidado em transpor uma observação in vitro para o que vai acontecer em vivo. Porque lembre-se que, muitas vezes, a situação artificial que você tem numa cultura de células não permite tirar a conclusão definitiva. Tanto é que algumas das medicações que você testa in vitro contra o coronavírus consegue inibir o vírus porque mata a cultura de células que está por baixo. Então, a gente tem que ter muita cautela na interpretação desses resultados. O Arbidol, que eu já mencionei lá para frente, é o Umifenovir, foi aprovado na China e na Rússia, e só tem um estudo retrospectivo que comparou com o Lopinavir e Ritonavir e mostrou que tinha uma quantidade de vírus isolados no braço com Arbidol menor do que comparado com o Lopinavir e Ritonavir, mas não teve efeito na febre ou outros sintomas clínicos. Os anticorpos, agora vamos para os anticorpos. E o que eu vou encerrar falando de anticorpos e plasma convalescente. Então, veja, na hora que o vírus vai grudar na célula, há o receptor aqui, que é o ACE2 e TMP-RSS2, alvos da ligação do vírus. Aqui que atuariam os anticorpos. Eles inibiriam, grudando na superfície do vírus, a ligação do vírus à célula.
E esses anticorpos podem ser administrados tanto na forma de plasma convalescente como anticorpos monoclonais. Eu vou tentar entrar nesses detalhes em seguida. Então, essa aqui é a superfície do vírus, a proteína spike, aqui o receptor ACE2, e aí o que acontece? Quando você tem essa ligação, inicia uma série de eventos que vai fazer fundir o envelope do vírus com a membrana plasmática. Agora, os anticorpos entrariam nessa sinapse aqui, de infecção do vírus na célula. Ou seja, eles bloqueariam a spike, não permitindo que haja essa ligação com essa E2. Então, o que a gente poderia fazer? Pega uma pessoa que teve coronavírus, desenvolveu a doença, desenvolveu uma resposta imune, e nessa fase convalescente, você pega uma doação de plasma que estaria rica desses anticorpos neutralizantes e infunde numa pessoa que tem coronavírus. Agora, aqui é muito importante que a gente leve em consideração o seguinte fato. Qual é o melhor momento para você dar esse plasma convalescente? Não adianta você dar plasma convalescente para tentar passar anticorpos para uma pessoa que já tem anticorpos. E observem o seguinte, nessa avaliação que analisou anticorpos contra diferentes proteínas do vírus, se você tenta neutralizar o vírus ou detectar os títulos desses anticorpos, a gente percebe que, especialmente na doença leve, grave, mas também na doença leve, os anticorpos começam a ser formados a partir do 10º dia. Isso é muito importante, porque esses anticorpos neutralizantes a partir do 10º dia não, então, necessitariam da ajuda de anticorpos que são infundidos por plasma. Então, o momento ideal é antes desse 10º dia. Eu estou insistindo nisso na hora que a gente for analisar os dados dos resultados iniciais. Então, observem aqui, essa é uma série de 8 trabalhos que foram publicados, são séries pequenas de casos, a maioria praticamente todas realizadas na Ásia, que mostrou que, de uma forma geral, o plasma é bem tolerado pelos pacientes. Mas aqui não há comparação com grupos que receberam tratamento padrão ou grupos que receberam placebo. Então, isso aqui é só para a gente mostrar, num tempero inicial, que o plasma talvez seja uma medida segura. E, de fato, porque os americanos eles se entusiasmaram com essa história e eles já fizeram mais de 20 mil tratamentos com plasma em pacientes lá nos Estados Unidos. A primeira publicação dessa série foi em 5 mil pacientes com Covid-19. A mortalidade nessa série foi 14,9%. É difícil a gente julgar, porque isso é uma série aberta, sem grupo controle ou sem grupo que recebeu o tratamento padrão. Mas o que a gente depreendeu disso é que o número de reações definitivamente relacionadas à infusão de plasma foi muito pequeno. Foram somente 2 pacientes desses 5 mil. O que mostrou, na verdade, que a infusão de plasma de convalescentes é uma medida segura. Agora estão começando a sair os estudos controlados. O primeiro deles foi esse realizado na China também. Foi um estudo usando plasma em pacientes com doença grave, com risco de vida, num estudo randomizado. Então, eles têm o grupo que recebeu o tratamento padrão e o grupo que recebeu infusão de plasma. 51 pacientes nesse primeiro aqui e 52 pacientes receberam plasma convalescente, sem diferença. Na doença grave, embora tenha aqui uma tendência a ter uma tendência de diferença entre os grupos, não houve diferença estatisticamente significante e na doença muito grave, aí que não teve nada mesmo. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que o tempo médio entre o início dos sintomas e a infusão de plasma foi muito longo. Quem recebeu plasma convalescente foi de 27 dias e quem recebeu, quem ficou só no grupo de tratamento padrão foi de 30 dias. Baseado naquele raciocínio de que os anticorpos já são formados nesse momento, não é tanta surpresa a gente verificar que o plasma não teve efeito como antiviral. Ele poderia ter um efeito como imunomodulador, diminuir cascata de citocinas, ou ter algum outro efeito metabólico. Isso poderia ser possível, mas esse estudo praticamente mostra que, aparentemente, isso não está acontecendo. E isso traz a necessidade da gente pensar na utilização do plasma de forma mais
na semana passada esse outro estudo holandês, que foi realizado em vários centros na Holanda, e eles pararam o estudo com 86 pacientes. Por que eles fizeram isso? Que, embora eles tenham começado a administrar o plasma mais precocemente, que aqui são 10 dias na mediana, então variou de 6 a 15 dias, eles verificaram que 79% dos pacientes já tinham anticorpos neutralizantes no momento da inclusão no estudo. E eles não viram diferença em mortalidade, duração de internação, score clínico, e o estudo foi interrompido porque eles acharam que atingiu um nível de futilidade. Aqui é só para mostrar para vocês que os níveis de anticorpos nos doadores e os níveis de anticorpos neutralizantes nos pacientes ficou no mesmo valor, essa primeira e a terceira barra, o que sugeriu que provavelmente também nesse estudo ele chegou um pouco tarde demais. E nós estamos fazendo um estudo aqui no Brasil, com 120 pacientes, que vai incluí-los na medicina da USP São Paulo, medicina da USP em Ribeirão Preto, Unicamp, Sírio-Libanês e Einstein, com a intenção de testar 3 intervenções. Tratamento padrão, volume menor de plasma, 150 a 400 ml, e volume maior de plasma, 400 a 600 ml. Só que nesse estudo a gente está tentando colocar pessoas somente até o 10º dia após o início dos sintomas. A gente já incluiu 39 pacientes e estamos tentando ver se a gente consegue terminar o mais rápido possível e analisar o score clínico e mortalidade depois da infusão do plasma. Agora, mais sofisticado que plasma, se a gente der anticorpo monoclonal pronto, tem capacidade neutralizante contra o vírus. Teve vários grupos que já conseguiram isolá-los. Então, o grupo holandês aqui já publicou o primeiro desses trabalhos. O grupo do Dennis Burton, lá da The Scripps, publicou o segundo desses trabalhos e mostrou que em modelos de roedores ele preveniu a doença, viremia nesses animais, colhidos em PCR, em mucosa respiratória. E o laboratório do Michel Nussensweig, lá na Rockefeller, também já identificou anticorpos. Isso aqui apareceu até no Fantástico aqui no Brasil, o trabalho que eles fizeram, foi um trabalho muito elegante, que conseguiu identificar 2 anticorpos altamente potentes. Agora, tem uma empresa de nome Regeneron, que já terminou a inclusão do estudo fase 1, estão fazendo o estudo fase 2 nos Estados Unidos, com uma combinação de 2 anticorpos monoclonais contra 2 proteínas diferentes da superfície do vírus, spike e envelope, com a intenção de ter uma ação antiviral mais potente. E hoje, ontem, anunciaram que o NIH aceitou financiar o estudo fase 3, que vai incluir um número muito maior de pacientes, na tentativa de tratar, e um outro estudo também na tentativa de prevenir com anticorpos neutralizantes. Então, eu sou entusiasta da intervenção de anticorpos neutralizantes. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito interessante para a gente verificar, não só para a Covid-19, mas uma forma de resposta rápida a doenças emergentes e reemergentes no futuro. Eu vou parar por aqui e deixar mais tempo para a gente, se tiver tempo depois, a gente discutir alguma questão específica e passar de volta para os meus colegas. Bom, obrigado, doutor Esper, pela palestra. Com certeza tem muita dúvida a respeito deste tema e nós vamos debater posteriormente, mas para dar continuidade ao debate, eu chamo o doutor Evaldo, né, que irá palestrar sobre o uso de cloroquina, ivermectina e itazoxanida. E, posteriormente, a gente faz um debate, né? Já existem perguntas aqui do público e também da mesa para enriquecer todo esse processo. Professor Evaldo, o senhor fique à vontade. Obrigado, Daniel. Da mesma forma, eu queria dizer que é sempre uma honra estar junto ao Esper nessas atividades. Nós abrimos esse ciclo, estamos aqui no meio dele e vamos seguindo, porque nós batemos o recorde aqui, já passamos de 800 pessoas acompanhando do Brasil inteiro, professores nossos, colegas nossos, acadêmicos. Então é muito importante esse papel que a Sociedade Paulista está cumprindo e eu queria agradecer a todos pela oportunidade que vocês nos dão de estarmos aqui com vocês. Eu queria pedir para o pessoal da técnica permitir estar aqui. Vamos compartilhar a tela com vocês.
Tema, então, da nossa conversa, como o Esper já adiantou, é a hidroxicloroquina, a ivermectina e a nitazoxanida. São temas que eles têm um conteúdo científico, evidentemente, mas também eles vêm aí com uma série de polêmicas. E eu acho que a gente tem que primeiro dizer que são apenas 6 meses de Covid-19 e as pessoas estão sempre buscando o melhor. E é natural que numa situação como essa as informações se avolumem, o prazo de validade de tudo é muito curto e talvez algumas dessas drogas aqui elas tenham sofrido deste efeito. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de enfatizar que em torno de 80% a 85% dos pacientes que têm infecção pelo SARS-CoV-2, eles não terão sintomas ou terão sintomas leves a moderados. E a totalidade deles vão viver. Ou seja, apesar com ou sem terapia, 80% a 85% dos pacientes têm sintomas leves ou são assintomáticos e 100% deles sobrevivem com algum sofrimento, mas passam pela Covid-19. Isso significa dizer, e é muito importante, porque muitas dessas drogas que a gente vai conversar, elas são inócuas, elas não têm nenhum efeito, mas as pessoas se arvoram como detentoras de uma droga miraculosa que está curando todo mundo. Então é muito perigoso esse tipo de afirmação numa doença em que para a grande maioria dos pacientes a cura vai ocorrer. Não é uma gripezinha, como dizem, mas é uma infecção séria e mesmo assintomático ele tem uma grande importância epidemiológica porque ele é um disseminador da doença e, portanto, a gente tem que ter as medidas de prevenção cumpridas com bastante rigor, inclusive o uso da máscara em ambientes públicos. O Esper já mostrou, essa é uma outra ilustração publicada no JAMA em abril desse ano, mostrando o ciclo de replicação viral. Então, observem que nós temos aqui, então, o alvo da hidroxicloroquina, que é possivelmente mudando, alterando o pH intracelular e dificultando, então, o mecanismo de endocitose e fusão à membrana da partícula viral, atuando assim de maneira indireta como um antiviral e também modulando a resposta inflamatória. O clinicaltrials.gov, ele traz, quando a gente pesquisa hidroxicloroquina e COVID, 222 estudos que foram registrados até o momento. Alguns ativos, outros já não mais ativos. Pesquisamos ivermectina e COVID, nós temos 32 estudos. E quando pesquisamos nitazoxanida e COVID, nós temos 15 estudos. Alguns deles, a grande maioria, nem recrutando. Quando olhamos no mapa global, a gente vê que, até pelo volume, os estudos de hidroxicloroquina eles foram mais dispersos no globo, eles se concentraram em parte no hemisfério norte, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Quando a gente faz uma pesquisa no continente especificamente, na Europa, a gente vê que a França foi responsável por grande parte desses estudos, e a gente tem na América Latina, na África, no Oriente Médio, enfim. Quando a gente olha a distribuição dos estudos de ivermectina, observa-se que é uma distribuição mais heterogênea, mais diferente daquela que a gente viu anteriormente, com predomínio, sobretudo, dos países africanos, parte da Ásia, do sul da Ásia e do Oriente Médio, né? E alguns estudos na América Latina, sobretudo no Brasil. E quando a gente olha a nitazoxanida, novamente a gente percebe que são estudos que estão restritos, sobretudo, ao continente africano, né? Um estudo no Brasil registrado e 2 outros estudos, um no México e 2 nos Estados Unidos. Portanto, mais modesta essa distribuição. Começando a falar da cloroquina, a gente encontra esse artigo do início do ano, que foi submetido em 18 de fevereiro e foi aceito em 18 de fevereiro. Então, aí a gente começa a ver um dos problemas, que é a qualidade da informação. Então, o título dele é um breakthrough, né, que é o fosfato de cloroquina, aparentemente tem ação contra a Covid-19 em estudos clínicos de pneumonia acarretado pelo SARS-CoV-2. Depois a gente tem esse outro estudo, que é um pouquinho mais tardio, ele foi distribuído no meio de março desse ano,
pelo grupo do Didier Raoult, que pegou um grupo pequeno de pacientes, administrou para alguns hidroxicloroquina, para outros hidroxicloroquina e azitromicina, e usou como controle os pacientes que não entraram no estudo ou que estavam em outros regimes. Esse foi um estudo que trouxe grande desassossego, uma vez que ele começou todo um movimento em prol da hidroxicloroquina, porque ele ganhou uma conotação que extrapolou a ciência. Um primeiro estudo retrospectivo de grande monta, que foi inicialmente lançado como um pré-print e depois publicado, é esse estudo dos veteranos dos Estados Unidos, com mais de 800 pacientes acompanhados, e que demonstrou que não houve benefício nos pacientes expostos à hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, em termos de ventilação mecânica e duração da internação. E, além disso, o grupo que usou hidroxicloroquina associada à azitromicina ou não, teve um maior risco de morte. Vocês podem observar nessas tabelas que comparam sempre os grupos hidroxicloroquina versus não hidroxicloroquina. Então, o risco de você ter um evento adverso associado à hidroxicloroquina, no caso a morte, ele aumentava de 1,8 com um intervalo aí de 1,1 a 2,8 vezes, com significância. Então, chamou a atenção, é um estudo retrospectivo, uma população idosa, os índices de cura foram semelhantes, mas o que se mostrou é que realmente tinha esse flag do efeito adverso morte. Do ponto de vista da internação, não houve também um grande impacto de diminuição da internação nos grupos que utilizaram hidroxicloroquina. Esse é um segundo estudo observacional, publicado no New England Journal of Medicine, mostrando que entre 1.446 pacientes inicialmente selecionados, 1.376 foram analisados, e o que se observou? Entre a possibilidade de você ter um paciente que tivesse uma evolução mais favorável ou menos favorável, em relação à hidroxicloroquina sendo utilizada ou não, que não houve diferença entre os que usaram hidroxicloroquina ou não usaram hidroxicloroquina. Desta maneira, até então, os protocolos, de uma maneira geral, eles são bastante permissivos, ou eram bastante permissivos, ao uso da hidroxicloroquina de acordo com a vontade do médico e de seu paciente. Mas esse estudo levou a uma recomendação que se removesse a hidroxicloroquina das guias dos hospitais envolvidos nesta observação, tendo em vista que ela não se mostrou efetiva. Aqui, já um estudo observacional que comparou, na França, 180 pacientes inicialmente distribuídos em 2 grupos que usaram hidroxicloroquina e um grupo que não usou hidroxicloroquina. E a probabilidade de esses pacientes ficarem sem a necessidade de serem admitidos em UTI. E o que se observou uma vez mais é que não houve diferença entre o grupo intervenção com hidroxicloroquina e o grupo controle que não utilizou hidroxicloroquina. Portanto, novamente, inócua a ação da hidroxicloroquina. E esse foi um outro estudo que se mostrou importante, porque ele foi um estudo, embora aberto, e ele foi randomizado. Então, eram pacientes que tinham sintomatologia respiratória e que foram randomizados ou para usar hidroxicloroquina ou para não usar hidroxicloroquina. E o que se observou é que os pacientes que utilizaram hidroxicloroquina não tiveram um desfecho melhor do que o grupo controle. Então, uma vez mais, mostrando, já num estudo com algum controle pela randomização, que não houve impacto favorável da hidroxicloroquina em mostrar uma melhor evolução em pacientes com doença leve a moderada. Recentemente, o pessoal da Universidade de Oxford fez uma comunicação à imprensa no início de junho, que de 1.542 pacientes que tinham sido randomizados por eles, também randomizado para o uso de hidroxicloroquina, comparado com outros 3.000 pacientes que eram do grupo controle, não houve nenhuma diferença no endpoint de mortalidade de 28 dias, e que dessa forma não havia também que se esperar nenhum benefício do ponto de vista de permanência na internação e outros desfechos. Esses dados, então, levaram que esse estudo fosse interrompido e mostrasse que no braço hidroxicloroquina não houve
nenhuma vantagem. Uma outra publicação do New England, e aí eram pacientes sob risco de exposição à Covid-19, ao SARS-CoV-2. Esses pacientes eles foram randomizados e acompanhados para o uso da hidroxicloroquina ou para o uso de placebo. Então, ele era um estudo também, além de randomizado, controlado e com placebo. E o que se observou é que, do ponto de vista de proteção, o uso profilático após uma possível exposição à Covid-19, placebo e hidroxicloroquina não apresentaram diferenças. Então, a hidroxicloroquina não se mostrou eficiente para diminuir mortalidade, para diminuir internação em UTI, para diminuir necessidade de ventilação mecânica, para diminuir permanência hospitalar e não se mostrou efetiva para prevenção. Esse é um outro estudo publicado no Lancet e que trazia uma promessa de trazer uma resposta definitiva pelo N muito grande. Eram milhares e milhares de pacientes acompanhados. Entretanto, esse estudo ele foi retirado por dois autores em função do banco de dados ter sido comprometido e de não ter sido um estudo com transparência. Então, isso foi um marco na Covid-19, foi realmente bastante desagradável quando isso ocorreu, em meio a tanta polêmica, mas houve uma transparência dos periódicos que publicaram do ponto de vista da retirada desses artigos. Recentemente, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, fizeram recomendações terapêuticas e colocaram que a hidroxicloroquina ou a hidroxicloroquina associada à azitromicina não tem benefício, tem um risco associado, não tem custo zero, embora sejam drogas de baixo custo, tem um acesso fácil, mas dada a falta de evidências de benefício e a possibilidade de um risco, a recomendação das 3 sociedades brasileiras alinhadas, inclusive com outras sociedades internacionais, foi contra o uso de rotina dessa droga e inicialmente até falava-se ainda em permanecerem os estudos clínicos que estavam em curso. Porém, recentemente, diante desses dados de Oxford, o FDA retirou a autorização que tinha sido dada para a utilização da hidroxicloroquina nos Estados Unidos em caráter excepcional e a Organização Mundial da Saúde descontinuou todos os estudos que fazem o uso de hidroxicloroquina e também o lopinavir e ritonavir em relação à Covid-19. Com isso, parece-nos que ficou muito claro que a hidroxicloroquina é uma droga que surgiu como uma esperança, uma droga bastante acessível, bastante utilizada mas que nas observações de estudos retrospectivos, randomizados e alguns até com placebo, não entregou aquilo que se esperava, que era a possibilidade de melhora clínica e melhora de alguns endpoints, e por isso, dado o risco inerente que existe de eventos adversos, ela foi descontinuada nos estudos e foi retirada a autorização para que fosse usada nos Estados Unidos. Aí a gente se depara com essa carta da doutora Angela Patri, da doutora Gabriela Fabrosini, que são de Nápoles, na Itália, dizendo que a hidroxicloroquina e a ivermectina são uma combinação sinérgica, poderiam ser uma combinação sinérgica para quimioprofilaxia e tratamento da Covid-19. E aí elas falam que a ivermectina é um antiparasitário classicamente prescrito pelos dermatologistas e que também tem uma ação antiviral interferindo em mecanismos de transporte nuclear de proteínas do vírus no seu ciclo de replicação. Que isso já teria sido visto em outros vírus, como HIV, chikungunya e vírus da febre amarela. E aí que recentemente Cali e colaboradores demonstraram a ação in vitro da ivermectina contra o SARS-CoV-2 em uma única dose, que foi capaz de controlar a replicação em 24 a 48 horas. E aí elas mesmas fazem essa observação que eu pus em vermelho. Entretanto, nenhum estudo com ivermectina em vivo foi conduzido. Entretanto, nenhum estudo com ivermectina em vivo foi conduzido com essa finalidade. E elas seguem na sua carta. Baseadas nessa evidência, elas hipotetizam que a hidroxicloroquina e a ivermectina podem atuar de maneira sinérgica e sequencial. De fato, a hidroxicloroquina
tem sido uma droga de ação precoce, muito interessante, para evitar a penetração do vírus nas células a serem parasitadas, enquanto que a ivermectina poderia reduzir a replicação viral propriamente dita. A hidroxicloroquina é barata, é produzida já a monte escala, e se for bem monitorado o uso, pode ser segura. A ivermectina aparenta ser segura, bem tolerada, não tem nenhum evento medicamentoso sério. Portanto, essas duas drogas não parecem ter também interação entre elas. Entretanto, não tem nenhum dado in vitro ou in vivo com a combinação dessas drogas. Mas elas apenas hipotentizam e sugerem que, se não agora, quando esses pesquisadores poderiam trocar esse tipo de ideia? Então, vejam, absolutamente, é uma carta publicada que está indexada, que a gente encontra no PubMed, de duas colegas italianas que pegam uma informação, fazem uma hipótese que é quase como uma conversa de colegas no corredor e publicam. E que isso tem ganhado corpo. Então, fica aí o pato pensador, né? Então, será que é assim que se toma a decisão? E aí a gente começa a enfrentar alguns problemas na prática, que alguns municípios, umas redes de saúde, inclusive, começam a criar kits de tratamento de Covid. E aqui eu quero fazer eco ao que o Esper falou agora há pouco. Se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo desses 6 meses de lidar com a Covid-19, é que cada vez mais as condutas têm que ser individualizadas. E quando você vê uma foto dessa de um kit Covid, você está indo absolutamente contra tudo aquilo que a gente acredita enquanto infectologistas. E é importante dizer que o que acontece in vitro é diferente do que acontece in vivo. Então vejam, a ivermectina, que teve e tem ação in vitro contra uma série de vírus, num modelo animal, ela não mostrou nenhuma eficácia contra o vírus da Zika. Portanto, nem sempre o que acontece in vitro ocorre em vivo. Este é um exemplo claro com a ivermectina, mostrando que nos parece que se não funcionou num roedor, é improvável que vá funcionar no homem. E de outro aspecto ético, inclusive, eu diria que até temerário que a gente use o ser humano como um cobaia de um experimento desse tipo. E o que é pior, a dose utilizada da ivermectina, mesmo uma dose muito além daquilo que é preconizado, ela é insuficiente para atingir níveis que sejam capazes de inibir a replicação de metade dos vírus. Então, do ponto de vista farmacológico, vocês observem nessa figura que se a gente der uma dose de 200 microgramas por quilo por semana, ou 120 microgramas, ou 60 miligramas a cada 72 horas, terapêutica, seja como droga ligada à proteína, seja como droga livre no plasma, ela fica muito longe do IC50, que é essa coluna tracejada de vermelho que fica aqui no alto dos gráficos. Então, se não fosse por outra razão, pela falta de dados em vivo, de experimentos robustos, somente pelos dados farmacológicos, a gente já veria que a ivermectina não é uma droga que possa ser considerada para o tratamento da Covid-19. A nitazoxanida é uma droga inicialmente desenvolvida como um antiparasitário e que esse autor, o Jean-François Rossinol, que está radicado na Flórida, ele mostra um grande entusiasta e ele tem publicado com alguma consistência dados sobre a ação da nitazoxanida como um agente antiviral. Vocês observem nessa tabela que existe muita experiência com influenza, mas também com parainfluenza, vírus essencial respiratório, coronavírus, né, e outros vírus. Então, há a possibilidade de a nitazoxanida ser um antiviral. Entretanto, um alerta que é feito em relação à segurança da nitazoxanida. Observem que em 9 estudos feitos, você observa eventos adversos hepáticos, renais, nenhum cardíaco, mas existe a possibilidade de alterações, inclusive de ritmo cardíaco, a exemplo do que a gente já viu com hidroxicloroquina. Então, nenhuma droga ela é inócua. As drogas elas têm questões ligadas à sua segurança que precisam ser consideradas com muita cautela. E os
estudos que foram feitos com a nitazoxanida e o vírus influenza não demonstraram que a nitazoxanida tenha sido brilhante, sejam estudos de fase 2 e até alguns que chegaram em fase 3, do ponto de vista de reduzir complicação, duração dos sintomas e tempo de doença. E agora sim, o pensador de verdade do Rodin, que faz com que a gente tenha algumas reflexões. O pessoal da McMaster fez uma revisão dos artigos que envolviam cloroquina e hidroxicloroquina em relação à Covid-19. Isso foi publicado agora no Journal of Clinical Epidemiology, e eles falam o seguinte, que a metodologia dos estudos empregados é pobre. Ao revisar a literatura, eles observaram que nenhum estudo que procura estabelecer uma relação de tratamento é boa. Os relatos são muito pobres, esparsos, e o desfecho dos pacientes, as necessidades do paciente, os processos de tomada de decisão não são reportados em vários deles. Embora seja uma pandemia que nos preocupe, uma emergência, essa situação não pode transformar metodologia incorreta, metodologia inadequada, em dados que tenham alguma credibilidade para serem implementados. Então, acho que essa é uma reflexão muito importante que o pessoal da McMaster faz e que a gente deve considerar na nossa prática também. O André Calil, que já foi citado aqui, publicou recentemente no JAMA uma reflexão também sobre o uso compassionato de drogas, os ensaios clínicos que estão em curso por conta da Covid-19, e ele chega à seguinte observação, que o que a gente precisa fazer, na verdade, é fazer um cuidado sintomático de suporte bastante efetivo, rápido, e desenvolver os ensaios clínicos randomizados, que são a única possibilidade de efetivamente a gente ter respostas seguras para que a gente possa evoluir e avançar no manuseio e no tratamento da Covid-19. E o Todd Rice e o David Jans, do Texas, eles fazem aqui uma revisão e uma reflexão falando que na síndrome da angústia respiratória do adulto associada à Covid-19, mesmo sendo um quadro dramático, a gente não pode abrir mão da medicina baseada em evidências. Então, por vezes a gente ouve isso falando, é uma crise, é uma pandemia, as pessoas estão morrendo, temos que fazer alguma coisa, mas a gente já viu que a literatura traz que o alguma coisa, ele muitas vezes é inócuo, e muitas vezes, além de inócuo do ponto de vista do que a gente queria, ele é perigoso para o paciente do ponto de vista de eventos adversos. E para terminar, uma reflexão publicada no New England, que diz que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes psicossocial. Os médicos, entretanto, têm que ser a voz da razão e liderar pelo exemplo. Nós devemos criticar e refletir sobre todas as variações que existem que podem influenciar o nosso processo de tomada de decisão crítica, olhar as evidências profundamente e tratar os pacientes fugindo das observações anedóticas e gerar hipóteses para os ensaios clínicos que possam ser conduzidas de maneira adequada. Então, pessoal, não é porque tem uma crise de proporções históricas e sem precedentes que a gente precisa atropelar todos os princípios da boa prática médica. Agradeço, tem aí o meu e-mail e agora acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre todas essas questões que nos afetam tanto. Bom, professor Evaldo, obrigado pela palestra de um tema bem polêmico, né, na literatura médica atual, tá? Eu acho que as informações científicas daquilo que de fato é sempre um debate, avaliar aquilo que está pré-publicado, o que vai ser aceito para publicação, como foi a avaliação de revisores e o quão urgentes são essas demandas para que seja tomada uma conduta médica baseada numa boa evidência científica, sem causar dano para o paciente, né? Aqui no nosso debate, algumas perguntas foram respondidas pelo professor Esper, no tocante ao tema que ele debateu, mas eu acho importante nós
abrirmos algumas perguntas para que até renda um pouco mais o debate com todo mundo. Bom, então, eu estou fazendo uma análise aqui dessas questões. A primeira, eu acho que antes da gente entrar em detalhes a respeito de cada droga, cada trial que foi feito, é uma pergunta que não tem resposta, mas como muitas não tem, mas eu gostaria sim de ouvir os dois debatedores, como justificar essa avalanche de estudos sem grupo controle, em revistas de extremo alto impacto, sem a definição de uma primeira linha terapêutica bem definida, e mesmo sabendo que as etapas da produção científica envolvem, né, as publicações de estudos observacionais, sem grupo controle e tudo mais. Essa é apenas uma reflexão que eu acho que o grupo, né, os dois debatedores podem fazer. Sim, vamos, se alguém tiver alguma observação para fazer, mas é uma pergunta que se repetiu até um pouco aqui no chat. Deixa eu começar dizendo que em situações de pandemia eu entendo a ansiedade de muita gente, eu entendo que muitas vezes a gente, na ausência de alguma coisa ainda confirmada, se vê na obrigação de procurar alternativas, mesmo que ainda não tenham passado por todo o crivo científico, inclusive estudos fase 3, duplos cegos, randomizados, controlados com placebo. Agora, o outro lado dessa moeda é que quando se faz tudo muito de forma afoita, a gente perde a oportunidade de achar uma solução. O exemplo que eu quero dar é quando teve a epidemia de ebola no oeste da África. Aqueles 3 países acometidos, mais de 11 mil pessoas morreram de ebola. E o que fizeram naquela ocasião? Começaram tratando com cloroquina, hidroxicloroquina, remdesivir, ivermectina, anita, plasma convalescente, tudo isso começou ao mesmo tempo. Mas a falta de coordenação para a realização de estudos de pesquisa que respondesse à questão fez com que a epidemia viesse, passasse, e a gente não teve a capacidade de demonstrar se qualquer uma dessas intervenções foi eficaz ou não. Então, o preço que se paga ao se atropelar a ciência e querer instituir medidas que alguma pessoa acha que vai dar certo, é você terminar uma epidemia sem encontrar uma solução para ela. E a gente não pode cometer esse mesmo erro. A gente tem que insistir na realização de estudos de pesquisa controlados. Séries prospectivas, observacionais ou análises retrospectivas de resultados são muito frágeis para a gente tirar a conclusão. Por mais duro que isso possa parecer, é difícil você tentar depreender dali toda uma conduta sem a gente ter a demonstração que funcione de uma forma rigorosa. Tá. Evaldo, algum acréscimo? Sim, o Esper depois vai mandar uma latinha de óleo aqui para eu lubrificar minha cadeira, que ele reclamou aqui. Eu acho que eu gosto muito, eu fiz questão de terminar a conversa com aquela reflexão publicada no New England, porque todos nós e todos que estão acompanhando essa palestra, tem muitos professores da gente, muitos colegas que tanto quanto a gente estão na linha de frente, e já passaram por outras situações de novidade. A gente viveu HIV, a gente viveu as hepatites, a gente convive com as infecções hospitalares, a gente convive com as doenças reemergentes, a gente conviveu com Zika, a gente está vendo agora, já tivemos outras pandemias respiratórias, estamos vivendo essa agora. E o que esperam do médico? Aquilo que está escrito, sobriedade, pensamento científico, pensamento estratégico. E se a gente agir como leigo age e fizer aquilo que parece que está dando certo, completamente empírico, né? E por isso que eu comecei, eu vi até que tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui nas perguntas e respostas, falando, olha, mas tem muitos professores, muitas pessoas ligadas à USP, a outras universidades, dando palestras por aí, mostrando que o tratamento precoce dá certo. Mas eu comecei também, eu terminei com essa reflexão de ponderação, de atitude científica e médica correta, e abri com a história natural da doença, mostrando que
a maioria dos pacientes com, sem ou apesar do médico e dos remédios vai ter uma boa evolução. Então, se a gente não fizer estudos bem feitos, controlados, com placebo, com grupo controle, a gente nunca vai mostrar uma diferença. E por mais que os estudos que tenham sido feitos com a hidroxicloroquina estudada, pegou pacientes em diversas fases, e sobretudo aqueles sim que foram hospitalizados, não se mostrou um benefício. E aí eu acho que não é o momento da droga, é a droga, não tem realmente benefício. Você tem um estudo controlado, randomizado, que mostra que mesmo pacientes com doença leve não tiveram nenhum benefício. Então, faço eco ao que o Wesley falou, vai ser muito ruim se a gente passar por tudo isso e não tiver aprendizados robustos. E eu acho que a gente está no caminho, porque passar dessa tormenta, e aqui eu acho que todos que estão acompanhando formam opinião, e as sociedades científicas têm se colocado, lamentavelmente, as sociedades médicas não estão se posicionando. Lamentavelmente, as entidades de classe não estão se posicionando, mas as sociedades científicas têm se posicionado de uma maneira correta, adequada, e nós somos médicos, e a gente precisa seguir nessa linha mesmo e fazer os estudos que são necessários. Certo. Baseado nessa linha que vocês e o grupo debate a respeito da evidência científica, algumas perguntas aqui no chat reforçam ainda o questionamento do início de tratamento com alguma dessas drogas numa fase muito precoce, a despeito dos estudos terem mostrado, mas o Evaldo já até mostrou alguns outros que trazem os resultados também de forma negativa em uma grande população. Porém, mesmo assim, né, a despeito dessas publicações, o debate e o questionamento a respeito do início de hidroxicloroquina ou cloroquina, ou ivermectina, ou nitazoxanida, numa fase precoce, né, onde Agora foi o Daniel que congelou. Agora o Daniel congelou. O que você acha do uso precoce dessas drogas, ivermectina, nitazoxanida? Toda droga de uso precoce pode ser formidável se ela funcione. Agora, sim, né? Desculpa. No caso da cloroquina, a gente já viu ela começar a ser testada contra HIV, chikungunya, dengue, zika e agora a Covid-19. Quando foi na epidemia de Zika em 2015, a coisa com a hidroxicloroquina ganhou uma dimensão tão grande quanto agora. Só que agora é um pouco maior, porque é uma epidemia que traz consequências, o número de pessoas acometidas é provavelmente maior do que foi com a Zika. Mas naquela época veio essa mesma conversa, vamos testar. Funcionava em laboratório, funciona. E lembre-se que, outra vez, quando a gente testa in vitro, muita coisa funciona. Se você põe um tijolo em cima de uma placa de cultura de vírus, às vezes funciona, mas mata tudo que está ali dentro. A gente tem que ter um raciocínio de verificar se o efeito da medicação nas concentrações adequadas nesses meios de cultura in vitro fazem sentido. Essa mesma crítica vale para a ivermectina. O trabalho do pessoal de Melbourne, que publicou, da Monat, que publicou a primeira observação que a ivermectina funcionaria contra o coronavírus in vitro, demonstrou que a concentração que eles utilizaram foi na ordem dos micromolares. Mas a concentração do efeito antiparasitário da ivermectina é em nanomolar. Quando você faz uma equivalência de uma coisa com a outra, nós temos que usar 10 a 20 mil vezes mais ivermectina para atingir a mesma dose. Isso não faz sentido. Então, você tem que colocar o paciente dentro de uma banheira com comprimido de ivermectina para ele funcionar contra o coronavírus. Como é que você pode imaginar que isso vai ter efeito se a gente não sabe qual que é o efeito colateral de uma dose tão alta de ivermectina que a gente poderia dar? É possível dar uma dose 10 mil vezes maior para um paciente? Acho que talvez você possa fazer um teste desse, mas é muito difícil. Eu imagino que o número de efeitos colaterais que essas pessoas teriam seria muito elevado. Então, essa extrapolação que é superficial de um achado sem olhar os detalhes, que
cria uma situação que faz com que a gente tenha que colocar uma quantidade enorme de recursos para fazer os projetos de pesquisa, mas até isso eu aceito, da gente tentar fazer um estudo para provar que isso é verdadeiro ou não, mas o pior do que isso se transformar numa ação pública. E você, às vezes, divergir esforços, divergir investimentos para comprar uma medicação e tirar esforços de coisas que a gente sabe comprovadamente que iria funcionar. Mas o pior dessa história é um outro efeito que esse tipo de intervenção pode trazer, que é fazer com que as pessoas se sintam seguras tomando o remédio e retardem procurar assistência médica adequada. Isso é o que mais me preocupa. Porque todas as vezes que a gente tem um caso, todos nós que cuidamos desses pacientes, você se preocupa em saber como a pessoa está passando, você entra em contato com ela com frequência, fala para fazer exame se for necessário, verifica a temperatura, verifica se está tendo falta de ar, verifica tudo isso e mantém um contato permanente com o serviço de saúde. Agora, você passa uma medicação e vende a ideia de que isso vai ser suficiente para resolver o problema, que um tratamento é maravilhoso, que em lugares não teve casos de morte porque alguém achou que essas mortes não aconteceram, a pessoa pode virar as costas e ir embora, ir para o interior ou ir para uma cidade remota e ali a doença se agravar não ter acesso à saúde. Sabe, Esper, eu acho importante enfatizar, e eu falei isso e vou repetir, que nenhum infectologista e nenhum grande hospital foi recalcitrante, não quis. Não. Houve o benefício da dúvida. Nós estamos lidando com isso há 6 meses. No próprio manual lá do Hospital das Clínicas tinha que a critério poderia se utilizar, em outros grandes hospitais também tinha. Vocês viram a publicação de Nova York da mesma maneira. Isso, ao longo da evolução do conhecimento, foi revisado. Então, eu acho que as pessoas fizeram disso um cabo de guerra e começaram a polemizar o que não é desnecessário. Se a gente lidar nisso com o campo da ciência, com pacificidade, com evidências, a gente vai ver que as evidências da hidroxicloroquina estão dadas e a OMS, o FDA, a geral, deram o veredito. A ivermectina, ela farmacologicamente é inviável, a nitazoxanida, da mesma maneira, não se consolida. Não é? O que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que discutir isso com muita tranquilidade, com muita calma, baseado em evidência. Se as pessoas estão exaltadas, nós não podemos estar exaltados. Essa é a mensagem. E a gente tem que fazer o melhor. E nós estamos evoluindo ao longo dessas nossas atividades da SPI, mostrando que já tem muita coisa que aparentemente faz a diferença. Então, na terça-feira que vem, a gente vai ter um outro capítulo do tratamento com medidas que já têm uma evidência um pouco mais robusta. Vamos abordar, ou já abordamos também, as questões relacionadas à modulação da coagulação. Vamos abordar como é que a gente trata do paciente crítico. Então, tem muita coisa assim, que as pessoas acham que é tudo ou nada. Não, não é tudo ou nada. Cada paciente é um paciente e a gente tem que Perdemos Evaldo. Perdemos o Evaldo temporariamente. Bom, enquanto o Evaldo entra, eu vou aproveitar para perguntar para o professor Esper se ele tem algum dado, existem aqueles estudos da coalizão, são vários de coalizão, um deles está focado com o uso da cloroquina, e mesmo com essas recomendações atuais e dados negativos, se ainda existe inclusão, se vocês sabem se existe inclusão de pacientes ou se esse estudo ele foi fechado, né? Se ele ainda está em andamento, e o que vocês têm de notícia dele. A segunda questão, só para aproveitar, né, enquanto vocês refletem, além da cloroquina, ivermectina e nitazoxanida, de uso corriqueiro pelos colegas médicos a azitromicina, além de ser um antimicrobiano, e eles justificam em 2 pautas a imunomodulação, e obviamente da mesma forma que os outros existem os estudos em andamento, mas eles acabam reforçando a prevenção de infecção bacteriana secundária, que a princípio os dados de literatura eles não reforçam tanto isso numa fase inicial. Então, além do kit de cloroquina, ivermectina, nitazoxanida,
o uso indiscriminado de macrolídeo com diversas intenções, ele tem sido reforçado por algumas pessoas, personalidades extremamente importantes. Então, eu queria ver o comentário de vocês a respeito disso, coalizão e o uso indiscriminado também da azitromicina. Então, coalizão, eu sei que eles já finalizaram a inclusão de pacientes que é um estudo adaptativo, né? E a parte da hidroxicloroquina aparentemente já terminou, eles estão em fase de análise. Estamos ansiosos para ver os resultados do estudo coalizão. Tem um braço que estuda também corticoide, mas a gente já tem também a sinalização do recovery, que mostrou que tem um benefício na fase avançada da doença, não confundir com fase precoce, infectologia 1.0, hein? Corticoide na fase inicial, onde tem a patogênese de vírus, diminui a defesa do organismo, diminui a defesa imune e, consequentemente, a doença vai pior. Embora não tenha dado significância, deu uma tendência de 22% de aumento de mortalidade no recovery para uso precoce de dexametasona. Sobre azitromicina, nós ainda não temos dados suficientes e convincentes que a azitromicina é útil. Eu concordo com o Daniel. Eu acho que a gente, quando pega um paciente numa fase precoce da doença, oligosintomático, ou ainda nos primeiros dias de sintomas, não há justificativa para dar corticoide. Existe esse efeito dos macrolídeos de uma forma geral, que teria uma ação anti-inflamatória, mas é muito discreta. E eu tenho a impressão que a gente precisa de mais. Eu tenho a impressão que esse efeito não seja robusto o suficiente para ir por esse caminho na ação da azitromicina. No entanto, outra vez, não basta o que eu acho, você precisa olhar os resultados dos estudos para tirar uma conclusão. E até agora não há definitiva demonstração que a azitromicina pode ajudar esses pacientes. Além disso que o Esper falou, Daniel, entrando um pouco mais na sua seara, sobretudo aí, também na nossa, é a questão do uso indiscriminado de antibióticos. Quer dizer, as pessoas estão tratando com antibiótico de saída paciente que não tem nenhuma evidência de infecção secundária. E isso impacta. A gente começou a fazer uma revisão, olhar medidas de stewardship em tempos de Covid, e como todo mundo se mobilizou para cuidar de Covid, a gente meio que abandonou, né? Ninguém ficou fazendo controle de infecção e stewardship. E aí começaram aquelas receitas de bolo que dá ceftriaxona e azitromicina para todo mundo, e depois você vai subindo, aí o cara faz febre, a inflamação, a infecção. Então, além de toda essa falta de evidência do benefício da azitromicina, tem a preocupação em relação à resistência e ao uso indiscriminado de antimicrobianos, que começam na azitromicina e vão para todos os esquemas que a gente tem observado serem feitos sem a menor necessidade, e a gente precisa voltar às boas práticas de controle de uso de antimicrobianos. Certo. Só lembrando o público, porque existem alguns questionamentos aqui a respeito do uso de corticoides. Na próxima terça-feira existirá um debate onde serão abordadas as terapias baseadas em imunomodulação e outros com atividade na inflamação. Tem uma pergunta interessante também, onde ele aborda qual é a ação do tenofovir, né, e se algum de vocês, além daquilo que a literatura já mostra, né, a questão do portador do HIV talvez ter uma densidade de incidência menor da infecção pelo coronavírus 2, né, se existe algum dado um pouco mais concreto na atualidade. E a respeito também dos estudos que estão em andamento a respeito do uso de PrEP, né, e a prevenção da infecção nessa população. Teve um estudo que sugeriu que possa ter um efeito protetor, mas como eu respondi no texto aqui, no Perguntas e Respostas, eu acho que a gente precisa acumular mais informações. No HC da USP, no ambulatório de HIV, a Vivian Avelino Silva está fazendo um estudo observacional, uma coorte, junto com os demais colegas lá do CEAP, acompanhando 400 pessoas que vivem com HIV tomando diferentes esquemas de tratamento antirretroviral, comparadas a 400 contactantes domiciliares para a gente ver se encontra um efeito. Aqui, outra vez, esses estudos vão ser feitos em diferentes lugares
e a gente só vai tirar uma conclusão quando eles forem reunidos em meta-análises, provavelmente. Certo. Um outro questionamento que é interessante a respeito do uso de plasma de convalescente, se existe, os dados aqui do recrutamento no Brasil, nesses centros que o Dr. Esper mencionou, se tem uma ideia básica dos critérios de seleção, até porque existem pacientes nossos que tiveram COVID, passaram por uma doença relativamente moderada ou grave, e alguns perguntam quais são esses critérios e como eles fazem para se candidatar a esse estudo, né? E o outro questionamento, que também vem em momento oportuno, é como equacionar o uso do plasma de convalescente em relação à indicação do uso de corticoide, que é o tema da próxima aula. Mas lembrando que ambos vão ter uma ação no paciente com uma atividade inflamatória bem maior, né? Nós decidimos, no nosso protocolo, incluir pessoas antes de 10 dias após o início de sintomas e que já tivesse alguma dependência de oxigênio. E isso porque, se a gente coloca isso muito cedo, provavelmente muitos desses pacientes talvez tivessem um desfecho favorável e não precisariam de receber tratamento específico. Então, é dessa forma que a gente está trabalhando nesse protocolo. Esses são os critérios de inclusão principais e se alguém está ou for encaminhado em alguns desses 5 centros, pode ser elegível para participar do protocolo. O uso do plasma convalescente seria a transferência passiva de anticorpos de uma pessoa que já se recuperou da Covid-19. Não é necessariamente excludente o uso de corticoides. Tanto é que, depois que a gente começou a fazer o protocolo, o corticoide entrou com muita força nesse grupo de pacientes que são elegíveis para esse estudo. Praticamente todo mundo toma. E a gente está considerando corticoides hoje nesse projeto como o tratamento padrão. Qualquer forma de usar corticoide, isso vai ser discutido no próximo seminário da SPI, quer seja dexametasona, metilprednisolona, hidrocortisona. Na verdade, há equivalência sobre essas diferentes formas de uso e a gente está coletando a informação, mas não é um impeditivo para o uso do plasma, ao meu ver. Certo. Uma pergunta também para ambos da mesa. É interessante entender o endpoint desses trabalhos, que muitas vezes são de mortalidade e ventilação mecânica. O que vocês acham dos endpoints que são secundários, como febre e clearance viral, tempos de sintomas, numa avaliação como se fosse algo mais importante, né? Transformar um estudo desenhado para um endpoint primário nesse aspecto. Embora a gente saiba que praticamente todos esses estudos, eles avaliem basicamente mortalidade para dizer que aquela medicação vai causar algum impacto e modificação na prática médica. Qual é a opinião de vocês a respeito desses endpoints para uma doença onde 80 a 85% da população vai evoluir com uma doença bem leve e, na verdade, nós nem teremos o diagnóstico de imediato? Fala, Evaldo, vamos. Vai lá, pode ir. Não vai, pode ir. Eu acho que é difícil, como você mesmo falou, Daniel. Primeiro porque a evolução da maioria dos pacientes é benigna. A gente tem aprendido a lidar com esses pacientes melhor, monitorar melhor, e eu acho que até internar menos do que a gente tem internado, porque a gente está ganhando mais confiança em como monitorar esses pacientes e algumas outras intervenções que podem ser feitas, não necessariamente anti-infecciosas. Os endpoints escolhidos são os mais críticos: internação em UTI, mortalidade, evolução para ventilação mecânica. Todos os demais, além de eles serem extremamente suscetíveis a outras variações externas, como, por exemplo, presença ou não de infecção secundária, problemas de acesso. A gente tem que lembrar que uma das crises que a gente teve foi de insumos para diagnóstico. Como é que a gente vai ficar fazendo endpoint molecular? Além disso, será que a gente já tem padronização suficiente para garantir que a gente vai ter reprodutibilidade dos resultados, da metodologia, da coleta de material biológico? Então, eu acho que trabalhar com endpoints mais objetivos e mais factíveis ainda é o melhor caminho neste momento. Eu só queria acrescentar que vários desses estudos passaram a utilizar uma coisa chamada escala ordinal de avaliação clínica,
onde eles dão uma nota que pode ser em 7 escalas, 6 escalas, 8 escalas ou 10 escalas, que vai desde a pessoa estar em casa, independente, executando as atividades rotineiras, que seria o melhor score, e o pior score, morte. Então, com isso, você dá um número para a evolução. E isso acaba consolidando um pouco dos vários aspectos da evolução. Então, por exemplo, você determina 7 dias, aí você dá uma nota como está a pessoa. 14 dias, 28 dias, 6 meses. Então, você mede as consequências a curto, médio e longo prazo. A eliminação de vírus é uma coisa que eu critico muito, porque ela é muito variável. A gente faz um cotonete no nariz e verifica como que dá a PCR depois. Lembre-se que se você põe um cotonete mais fundo, esfrega mais, pode vir mais material, dá mais vírus. Se você coloca mais leve, passa menos vírus. Se você coloca um cotonete com um algodão vagabundo, vem menos. Você coloca um rayon, que é todo sofisticado, talvez venha mais secreção. Esses dados são muito variáveis e eles são sujeitos a críticas. Portanto, é muito mais importante você ver o desfecho clínico do que o desfecho viral nesses projetos. Certo. Um outro questionamento, na verdade, é um lembrete, com o uso bastante intensivo de diversas medicações, lembrando das interações medicamentosas dos antieméticos, de as aminoquinolinas, macrolídeos e antiparasitários, tudo isso às vezes não, é uma bomba, né, para o paciente do ponto de vista hepático e renal, além da toxicidade cardíaca, com aqueles eventos em termos de prolongamento de QT, outras toxicidades miocárdicas. Então, só lembrando dessa questão. Pegando o caminho também do uso da ivermectina, como já debatido, e da itazoxanida e da hidroxicloroquina, nesse combo, embora a aula da próxima semana ela seja o bloqueio da atividade inflamatória, esse combo que está disseminado pelo Brasil, ele vem acrescido de zinco e vitamina D, né? Então, assim, o que vocês também têm é um questionamento aqui do público, a falar no contexto, embora a resposta seja basicamente a mesma, o reforço de vocês em relação a essas duas outras substâncias. Não tenho nenhuma evidência robusta, nada que possa consubstanciar. Acho que faz parte deste combo que foi tomado sem base. A vitamina D, ela vai e volta, ela é colocada como um imunoestimulante. Na hepatite C, que é a minha área de origem, teve um autor israelense que fez um trabalho, apresentou em vários congressos internacionais, publicou, e aí ficou, durante um tempo, era moda dosar a vitamina D e fazer reposição em quem estava com vitamina D baixa. Mas, de novo, caiu no anedotário da prática médica e não vejo que exista evidência de qualidade que sustente a utilização. Certo. Existe um questionamento aqui a respeito de 2 estudos publicados a respeito da hidroxicloroquina, um de Michigan e um de Nova York, mostrando resultados satisfatórios. Eu queria saber se vocês têm conhecimento desses 2 estudos ou algo a comentar. Né? Então, 2 estudos, um eu vi hoje, esse de Nova York, a Thaís até que me mandou agora no comecinho da noite, e de fato mostra que pode ter algum resultado. A gente tem que ler o estudo, ver qual foi a metodologia, como é que se colocou. No outro estudo, se eu estiver falando do mesmo, houve aparentemente um problema de distribuição de braços. E o braço que não teria usado hidroxicloroquina era um braço que tinha pacientes mais doentes, mais idosos, com mais comorbidades, mais graves, e isso pode ter interferido na análise final. Certo. Bom, se alguém também tiver alguma pergunta, podem ir lançando. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui a respeito do uso do plasma anticonvalescente. O Dr. Esper já explicou alguns dos critérios de seleção, mas um dos questionamentos é se nesse trabalho são avaliados os anticorpos neutralizantes, né? Em que momento esses doadores eles preenchem esses critérios
e que vocês fazem a análise do anticorpo neutralizante, né? Existem alguns dados da literatura mostrando que os kits atuais, os melhores, eles têm uma correlação dos anticorpos neutralizantes com aquilo que é feito no método de quimiluminescência ELISA, mas se nesse estudo vocês fizeram isso? Nós fizemos a avaliação, aceitamos os doadores que se prontificaram pelo menos 15 dias após o início dos sintomas, desde que eles estivessem sem sintomas e tivessem com a PCR negativa a doação. Todas as amostras coletadas foram submetidas, uma alíquota delas, à capacidade neutralizante do plasma, e a gente só selecionou aqueles que a capacidade neutralizante é acima de 1:80 na diluição do ensaio de neutralização. Então, a gente tem sido super rigoroso nisso. Agora, a gente, como teve muita doação, nós estamos aceitando doações só para pessoas depois de 28 dias após a resolução dos sintomas, e estamos agora selecionando as bolsas que têm títulos de neutralização maiores. Essas informações estão todas sendo colhidas para ver se essas variáveis interferem no desfecho do estudo. Certo. Volto a lembrar aqui que o tema do corticoide, as outras drogas que agem em imunomodulação, os bloqueadores de citocinas inflamatórias e imunoglobulinas, esses temas serão debatidos na próxima semana, uma nova aula, tá? Eu fiquei curioso em relação, existe uma pergunta persistente aqui, na verdade acho que talvez o mesmo participante, Dr. Esper já respondeu, mas eu fiquei bem curioso sobre o galidesivir, né? Eu procurando aqui no Clinical Trials, ele tem um único estudo em febre amarela e Covid-19 aberto, fazendo recrutamento no momento, né? Ele avalia segurança farmacocinética e efeito antiviral. Eu sei que o senhor já falou um pouco sobre ele, mas eu fiquei um pouco perdido, né? Ele, de fato, é uma droga promissora? O que está acontecendo? Eu me perdi um pouco. Ele tem um efeito in vitro bom contra o novo coronavírus, tem um perfil de segurança bom, já passou pelo estudo fase 1 em voluntários saudáveis, e a gente está testando nesse estudo que você viu no clinicaltrials.gov em pacientes com a Covid agora. A projeção são 3 doses escalonadas e progressivas da medicação. A gente encerrou o primeiro grupo e está sendo feita a análise desse grupo de segurança pelo Comitê Independente de Avaliação de Dados, para a gente ver se a gente pula para a segunda dose e depois vamos para a terceira dose para escolher qual das 3 doses seria selecionada para a fase de um número maior de voluntários. Então, assim, outra vez, in vitro o efeito foi muito bom, só vamos dizer se vai ser útil depois de ter o estudo concluído. Certo. Um outro questionamento também aqui, algumas pessoas fizeram sobre o uso do Camostat, né? Eu acho que é isso, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Se existe alguma experiência de vocês em algum trial, Camostat, isso, em andamento, em algum desses serviços, a respeito dessa medicação. O Camostat é um inibidor de ligação do vírus ao segundo receptor TMP-RSS2. Tem demonstração de efeito in vitro, mas eu não conheço nenhum estudo que esteja em andamento aqui no Brasil. Aqui, isso. Desconhecido. Dando uma olhada aqui no Clinical Trials, tem 7 trabalhos, tem 4 recrutando, mas nenhum aqui cadastrado no Brasil. Então, ainda não temos essa experiência. No meio desse folclore, é uma pergunta, acho que não está relacionada ao tratamento. A respeito de reinfecção, na verdade, esse é um outro tema. Eu acho que, Daniel, é importante a gente lembrar a turma que, inicialmente, essa jornada ela teria 7 aulas, nós estendemos para 9. E no 8º encontro, nós vamos ter o professor Esper Callas, de novo, falando de imunologia, de resposta imune. E aí eu acho que vai ser bem interessante. Interessante.
a imunidade ela está se transformando a bola da vez, não é, Esper? A gente está discutindo imunidade humoral, imunidade celular, qual que é importante, qual que não é, e talvez muitas das nossas dúvidas e ansiedades sejam respondidas nesta fase aí da imunidade. E na oitava, a gente vai falar também de complicações associadas com pele, partes moles, que é uma coisa comum, e na nona nós vamos abordar neurologia e cardiologia, que são duas disciplinas também bastante comprometidas, tanto na fase de doença, quanto na fase pós-doença. Então, já fica aqui o convite para que vocês participem dessas próximas também. Certo. Alguma pergunta também da nossa diretoria? Alguém que queira acrescentar alguma questão? Tem uma pergunta interessante que já foi motivo de debate, né, em outras aulas, talvez, é o uso dessas aminoquinolinas em pacientes reumatológicos, se alguém tem algum dado de gravidade novo, né, um dado mais atual, a respeito de gravidade nos pacientes reumatológicos que já fazem uso dessa medicação de forma crônica. Tem até um caso interessante aqui de uma colega nossa, infectologista, que faz uso há mais de 20 anos e pegou Covid, como todos, né? Então, tem um estudo, eu não conheço, não sei se já tem resultado, como é que anda, não sei se você tem alguma notícia, Esper, mas a priori, aquele estudo, inclusive profilático que a gente mostrou, nenhuma novidade. A gente está acompanhando uma série de pacientes reumatológicos aqui na USP para ver se eles desenvolvem Covid também. É muito preliminar, eu sei que tem um estudo grande da Sociedade Brasileira de Reumatologia que está fazendo isso em vários serviços aqui, que eu acho que vai ser um estudo que poderá dar alguma resposta. Mas como o Vivaldo falou, eu também vi já 3 casos de pessoas que usavam cronicamente cloroquina, que desenvolveram doença, uma delas muito grave, e que são evidências anedóticas, mas a gente tem que acumular mais informação, que se a cloroquina algum dia for demonstrada como ser uma medicação que tem algum efeito, esse efeito deve ser modesto, né? Porque se essas pessoas escaparam, é porque... e elas mantêm, quando você tem dose estabelecida de cloroquina, a concentração intracelular da medicação ultrapassa 10.000 vezes a que a gente encontra no sangue. Quer dizer, não tem condição maior de uso profilático, a medicação já está presente antes da infecção de vírus, numa concentração altíssima, e mesmo assim algumas pessoas ainda têm a Covid-19. Certo. Bom, eu acho que as perguntas do chat são basicamente estas. Doutor Eduardo tá online. Se alguém, até o momento não vi nenhum questionamento novo, todos eles foram debatidos e as polêmicas, algumas também foram respondidas. Doutor Eduardo, por favor, eu passo a palavra para o senhor para fazer suas considerações finais e provável encerramento. Pô, Daniel, parabéns aí, Daniel, Esper, Evaldo, excelente. Eu acho que a gente está no momento, está mudando a paisagem, né? Está bom, tá vazio, praia, né? Tá vazio aí esse Rio de Janeiro. Eu acho que foi muito bom, excelente. Eu acho que a gente, na diretoria, tem discutido essas questões frequentemente. É um dia a dia para nós, realmente, essas polêmicas com as terapêuticas, a gente procura, não só com os nossos pacientes, mas também como posicionamento da diretoria, sempre seguir os estudos científicos. Nós acreditamos na ciência. Essa diretoria é composta em grande parte por professores universitários, pesquisadores, pessoas que estão na linha de frente do tratamento da Covid, e nós sempre acreditamos na ciência. Então, todo momento, por vezes, nosso coração aperta aí com as discussões, né, com o que a gente ouve, com o que a gente discute com os nossos colegas, mas é muito importante que a nossa diretoria se mantenha dentro dessa linha, que é nisso que nós acreditamos e o que desenvolvemos durante toda a nossa vida científica.
Eu acho que vale a pena aqui, né, ressaltar aí a qualidade dos estudos apresentados aqui nesse debate. Vocês podem procurar e rever todas essas aulas na nossa página, volto a insistir, porque é um momento muito importante aí da nossa realidade, é uma emergência de saúde pública, mas nós certamente vamos sair dela. Agora, estamos ampliando aí a abertura em São Paulo, principalmente, né, como sociedade paulista, mas uma parte de nós vive aqui na capital, outros no interior, mas a gente tem visto a ampliação da abertura de bares, restaurantes. Hoje já estamos discutindo a abertura de escolas, mas a gente tem que fazer isso com muito cuidado, com protocolos muito bem dirigidos. O Esper faz parte, o professor Esper faz parte do comitê estadual, né? Eu faço parte do comitê municipal. A gente também tenta ali discutir, apresentar nossos pontos de vista, e realmente é muito importante a gente estar trabalhando. Daniel e agora o Lauro estão também no comitê de cultura, né, do município de São Paulo. Pedi que eles ajudassem. A gente está apoiando também o município na parte de educação, da Secretaria de Educação, e temos, dentro da sociedade, contribuído. Nosso interesse é contribuir com a sociedade, especialmente com São Paulo, que é a nossa referência como sociedade paulista, e dentro sempre de pontos relacionados à ciência, porque é esse o nosso caminho, e sem a ciência a gente não vai conseguir chegar a lugar algum nessa situação pandêmica. Então, obrigado a todos, boa noite, abraço ao Esper, Evaldo, Daniel, e muito obrigado aí por essa participação. Não percam terça que vem, que nós discutiremos também os outros alvos, seria a parte 2 dos alvos terapêuticos, que não só são para as complicações, mas são drogas que agem realmente em receptores também, que tem toda uma discussão. Agradeço aí a todos. O Esper está me oferecendo. Vamos jantar, né? Vamos jantar. Obrigado a vocês, boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. Tchau, pessoal.